do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Então, é uma leitura sequencial e depois nós passamos para as reflexões a respeito dela. Hoje, o tema tem o título de Socorro de Deus. E nós temos aqui uma passagem do livro O Silêncio do Coração, Reflexões da Mente do Cristo, editora Pensamento. Essa passagem diz: você parou de culpar os outros e de reclamar. Parou de procurar falhas. Parou de ser uma criança zangada e ferida. Parou de tentar castigar o mundo por abandoná-lo. Parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus. E ele piscou e disse: bem-vindo ao lar. Então vamos ver o que José Carlos de Luca diz a respeito dessa passagem. Quando se está doente, você vai ao médico, não é mesmo? Se o carro quebrou, você procura um mecânico, não é assim? Se estiver com um probleminha jurídico, você consulta um advogado, certo? Então, se Deus lhe deu esse corpo, se Deus é o autor da vida, por que razão você não se dirige a Ele para pedir socorro em suas dores? Você quer um milagre? Lembre-se de que milagres são especialidades de Deus. Todo milagre, no entanto, pressupõe um ato de entrega, de rendição às forças divinas. Você precisa estar disposto a pular sem paraquedas de um avião e ter a certeza inabalável de que Deus irá salvá-lo. Você sobe ao avião e confia nas habilidades do piloto. Você toma o ônibus e nem duvida da competência do motorista. Você se senta à mesa no restaurante e confia cegamente que a comida não está envenenada. Então, por que você não tem a mesma confiança em Deus? Lembre-se do que Deus nos fala pela boca do profeta Isaías. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Isaías 49:16. Seu nome está tatuado nas mãos de Deus. O que significa? Significa que Deus é por você. Nesse exato instante, Deus sente suas dores, entende suas lágrimas, compreende seu desespero, enxerga que você está em um labirinto e não está encontrando a saída. O primeiro dos 10 mandamentos proclama que Deus libertou o seu povo da escravidão. Deus continua com o mesmo propósito para nós e tem um plano perfeito para nos curar. Para tanto, precisamos nos render a Ele. E isso significa que, seja qual for a dificuldade presente, temos a certeza de que, por meios que desconhecemos, o socorro de Deus virá na hora certa. Acha que Ele está muito ocupado? Seu Pai, que criou o tempo, tem todo o tempo do mundo para cuidar de você. Você quer um milagre? Lembre-se de que milagres são especialidades de Deus. Então vamos ver o que nós podemos extrair em termos de reflexão com essa passagem de hoje, né? Socorro de Deus. Nós observamos ao longo da narrativa de José Carlos de Lucas que há a necessidade de que peçamos socorro a Deus. Independente dele ser onisciente, onipresente, de nos conhecer profundamente, de saber dos momentos em que nós estamos vivendo, dos nossos medos, das nossas inseguranças, de tudo aquilo que nós temos uma dificuldade em estar transpondo em algum momento na nossa vida, é necessário pedir, é necessário solicitar. Como diz o Evangelho, né? Batei e a porta se abrirá. Então nós vemos aqui
que pedir o socorro de Deus nos leva à questão da prece, da oração. E aí nós vemos pensando, como pedir, como orar? A oração é uma projeção do nosso pensamento. Então vocês vejam que a palavra projeção é uma palavra muito mais ampla, mais forte, mais profunda do que simplesmente você pensar em elevar o pensamento, em buscar uma sintonia. Uma projeção é uma sintonia, mas é algo muito mais forte, muito mais potente. É algo que você coloca toda a sua energia nessa projeção do pensamento para que possamos nos ligar e assim termos esse diálogo aberto com Deus. Não há necessidade de repetirmos frases feitas, palavras feitas, de estarmos num ambiente que seja um templo, uma igreja. Basta que nos recolhemos no canto, que pensemos naquilo que nos aflige, pensemos na imensidão do amor de Deus e que projetemos com toda a nossa força, toda a nossa energia, o pensamento nessa oração. Porque o alcance dessa projeção, dessa oração, ela depende da frequência emitida pelo nosso coração. Quer dizer, não basta você estar num templo, se ajoelhar, seja diante de uma imagem ou do altar, e você repetir orações que a gente repete muitas vezes sem mensurar a força de cada palavra, como é a questão do Pai Nosso, que inclusive a gente pode até estar fazendo no outro dia uma exposição a respeito da importância de cada palavra do Pai Nosso, e muitas vezes a gente repete sem ter a noção do poder, da força, do peso de cada palavra que o Pai Nosso encerra. Então não basta apenas isso, há necessidade dessa força, dessa vibração, dessa projeção, e que essa frequência venha do nosso coração. É um sentimento que vai atravessar as dimensões e chegará ao nosso objetivo na espiritualidade. E podem ter certeza, nós nunca deixaremos de ser ouvidos, mas há a necessidade de que busquemos essa sintonia, essa projeção dessa forma, com o coração, com a força e com o sentimento. É por conta disso que a gente sempre ouve dizer que quando nós estamos em sofrimento, nós oramos com mais fé. Por quê? O nosso coração ferido consegue essa frequência mais forte, porque a dor, ela tem a capacidade de nos atingir muito mais profundamente. Mas como, gente, somos todos seres aqui dotados do princípio inteligente, nós estamos aqui em reflexões com uma certa frequência, nós estamos sempre acompanhando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus de uma forma ou de outra, né? Seja na internet, seja nos cursos, seja na leitura, enfim. Vamos fazer uso dessa nossa inteligência, dessa nossa sensibilidade para buscar essa projeção, essa sintonia, esse sentimento através do amor, através do nosso exercício de conhecer o ensinamento de Jesus e, além de conhecer, colocá-lo em prática, exercitá-lo na nossa vida e deixar que esse exercício, que esse conhecimento, que esse amor realmente se interiorize nas nossas entranhas, porque a partir daí a gente consegue essa projeção sem a necessidade de estar passando por uma grande adversidade, por um grande problema. Não é lindo isso? Não é um caminho mais fácil, um caminho reto, menos cheio de entraves, de pedras, de entornos? A gente sabe disso. E por que nós hesitamos tanto em executá-lo, em segui-lo?
Espírito sempre fala mais alto. Vamos tirar a venda dos nossos olhos e vamos buscar esse sentimento, essa projeção, essa interiorização dentro de nós. Porque como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, né? Jesus não construiu nenhum templo, não elegeu nenhuma igreja, tudo isso foi coisa do homem. Todas essas questões de visões, de que a minha religião é melhor do que a sua, que graças a Deus hoje em dia já está muito mais ameno isso, mas são criações do homem. E Jesus dizia, o reino de Deus não tem um lugar circunscrito, quer dizer, não existe um lugar ali específico, fechado, para que seja estabelecido como o reino de Deus. Por quê? Porque ele está em cada um de nós. Só que nós temos que ter a forma correta de acessá-lo. E isso que eu acabei de falar para vocês a respeito da oração é um dos meios de acessar esse reino de Deus que está dentro de nós. Através desse acesso, desse reino de Deus, nós podemos ser felizes em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Não importa se estaremos numa choupana, não importa se ainda estaremos num leito de hospital, ou se nós estaremos numa casa suntuosa. Nós poderemos ser felizes da mesma maneira, porque a felicidade vem de Deus e está dentro de nós. Da mesma forma que, se assim não tivermos esse olhar para o mundo, nós estaremos numa casa suntuosa, na choupana, passeando aí pelo mundo, e nós não nos sentiremos felizes, não nos sentiremos completos. Teremos ainda aquele vazio, aquela coisa, aquele que sempre nos incomoda e nos atrapalha. Por quê? Não estamos buscando o reino de Deus que está dentro de nós. E aí, dando continuidade, a gente vê que todo mundo espera por um milagre. Em especial quando nós estamos em problema, mesmo que não seja de ordem física, mas como é um trabalho de cura, vamos falar aqui da questão do corpo físico. Nós sempre buscamos por um milagre. José Carlos de Lucas sabiamente diz que o milagre, ele representa uma entrega fervorosa. Tudo que eu citei anteriormente a respeito da oração e da projeção do pensamento significa uma entrega fervorosa, porque a gente se coloca em aberto para receber essa vibração, essa fé, esse sentimento. São quesitos de uma conexão necessária que nos predispõe a recebê-la. Então, se nós estivermos com essa vibração elevada, com essa fé que nós descrevemos aqui no primeiro item da projeção do pensamento, todo esse sentimento cria essa conexão necessária, essa fé, essa certeza, essa entrega. E a gente se coloca em condições ideais para receber. Traçando só um pequeno paralelo, como foi dito no início, que a gente tem a necessidade de cuidar da nossa vibração, dos nossos tratamentos, né, que são feitos espirituais, enfim, da nossa reforma íntima, de todo esse processo, para que nós estejamos também abertos e não refratários à assistência que a gente recebe. Então, muitas vezes, a assistência supostamente cala mais fundo no coração de um do que em outro, dá um resultado diferenciado em um do que o outro, e a diferença não está na energia que é direcionada, a diferença está no receptor, na forma como ele está aberto a receber, como que ele recebe isso, o quanto ele se projeta, o quanto ele acredita, o quanto ele realiza essa conexão que nós estamos citando. Então, como diz aqui na passagem, a respeito do Isaías 49:16, eis que nas palmas das minhas mãos
eu te tenho gravado. Então vejam que Isaías fez uma menção a estar gravado nas palmas da mão. Mas nós já sabemos hoje que é muito mais do que isso. Nós somos as centelhas divinas de Deus. Nós fomos criados a partir dessa centelha divina. Nela se encontra latente todo o cabedal para que nós possamos um dia sermos espíritos puros. Só que esse processo, o inicial, que é o potencial que está latente, Deus já nos deu. Cabe a nós desenvolvermos esse potencial para que ele aflore, para que ele cresça, para que ele acesse esse reino de Deus que está contido na nossa centelha divina, como está contido na semente de uma laranja, todo o esplendor da laranjeira. Mas isso, gente, é uma conquista individual. Porque se fosse para Deus nos dar de mãos beijadas, Ele já teria nos criado perfeitos, puros. Não precisaríamos estar aqui. Mas Ele nos criou simples e ignorantes, porém perfectíveis, para que a cada dia, a cada passo, nós possamos realizar esse trabalho em prol de nós mesmos. É algo que faremos em prol de nós mesmos, gente. Nós nos amamos muito, em primeiro lugar. Óbvio que nós amamos muito os nossos entes queridos, mas o nosso principal propósito, muito embora a gente dê a vida por um ente querido, mas o nosso principal propósito reencarnatório somos nós mesmos. Nós nascemos sozinhos, nus, e voltaremos para o plano espiritual sozinhos, independente de tantos filhos nós tivermos, tantos amores nós teremos conquistado, nós voltaremos sozinhos. Então, a nossa elevação moral e espiritual é o nosso principal propósito, e nós temos que nos conscientizar disso e trabalharmos em favor disso. Por isso que aqui no livro, logo no começo, ó, ele já começa com essa passagem desse outro livro, que nos traz um grande alerta. Olha, você parou de culpar os outros e de reclamar, porque a gente culpa, né? A culpa é do outro, nunca é minha. Parou de procurar falhas. Olha, tem que ter um culpado, não sou eu. Parou de ser uma criança zangada e ferida. Quantas vezes a gente tá, não importa a idade cronológica, nós temos aquele temperamento infantil de querer terceirizar a culpa, de querer ser vítima, de responsabilizar os outros. Parou de castigar o mundo por abandoná-la. Se as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, nós somos coitados abandonados, né? Sempre vítimas da situação e não responsáveis e protagonistas pela nossa própria vida. Parou de descarregar sua fúria e simplesmente olhou nos olhos de Deus. Então veja, parou de descarregar a sua fúria. Eu diria, parou de incitar a sua fúria, de dar vazão a algo, porque tudo aquilo que a gente alimenta, cresce e cria, que nem massa de pão. Pôs ali para descansar, pôs os ingredientes, aquilo cresce. E simplesmente olhou nos olhos de Deus. Todo esse comportamento que eu estou falando para vocês é olhar nos olhos de Deus. E aí, Deus, né, ele piscou e disse, bem-vindo ao lar. Quer dizer, bem-vindo à verdadeira vida, bem-vindo à forma como você realmente deve despertar e conduzir a sua vida para acessar todos os tesouros que já estão dentro de ti. Não precisa olhar para fora, gente. É só olhar para dentro. Então essa centelha divina, essa partícula de Deus é muito mais do que estar gravado na mão. É o todo. É o que nos conecta a Ele. É o que nos torna imagem e semelhança. É o que nos torna irmãos, um entre o outro. É o que nos torna conectados com todos os reinos da natureza, seja mineral, vegetal, animal e hominal. Então,
somos perfectíveis, a evolução é o propósito de Deus para nós. Deus nunca nos abandonará, até porque o reino dele está dentro de nós. E o socorro, o milagre, ele vem na hora certa, quando estivermos prontos para recebê-lo. Nada vem na hora inapropriada. Nada vem enquanto não estivermos prontos para receber. Quando a gente ingressa num curso profissionalizante, matriculou hoje, eu não recebo o certificado amanhã, não. Eu vou receber o certificado depois de cursar cada módulo, depois de ser aprovada em cada fase e no momento certo, depois que eu tiver passado por todo o processo que me torna pronta a receber aquele título, a receber aquele certificado. E por que na nossa vida, na nossa evolução moral e espiritual seria diferente? Deus criou o tempo e conhece cada medida de tempo na nossa etapa evolutiva. Olha que lindo! Deus criou o tempo e conhece cada medida de tempo na nossa caminhada evolutiva. Ele sabe o quanto que eu, Irene, levarei de tempo para transpor uma fase. Né? Os apaixonados aí por jogos, joguinho, eu não jogo nada, gente, mas eu sei que tem fase, né? Você vai ali com o bonequinho, venceu aquela fase, enquanto não vencer, você não vai. Depois você se torna assim tão hábil naquele jogo, que você vê a desenvoltura de um jogador e você já consegue mensurar quantos minutos o jogador vai chegar para vencer aquela fase. E assim é Deus conosco. Ele conhece as nossas aptidões, até onde somos possíveis de chegar em determinado momento, e Ele não nos concederá aquilo que não estivermos prontos a receber. Então, é assim que nós recebemos o socorro de Deus. Na verdade, Ele vem nos socorrendo desde o momento em que nos criou. Ele já conhece a medida do tempo, Ele já colocou toda uma programação, Ele já nos caracterizou com tudo que é necessário para que possamos concretizar. A única participação que está faltando, efetiva, é a nossa. Então, seria essa a minha reflexão de hoje a respeito do tema. Eu agradeço a atenção de todos vocês, que tudo isso cale fundo no meu coração e no de cada um de vocês. Muita paz a todos. Obrigada.